O Flamengo quer um atacante. Pois é, rapaziada, o Flamengo não parou no mercado da bola, o Flamengo não vai parar em Lucas Paquetá. Entretanto, eu tenho detalhes que vão ser bem interessantes para você, torcedor rubro-negro. Será que você vai se animar ou será que é um banho de água fria? Bom, fiquem aqui até o final do vídeo que vocês vão gostar. Antes de qualquer coisa, pedir aqui mais uma vez, tá bem rapidinho, deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal. A sua ajuda é muito bem-vinda para o meu projeto aqui no YouTube. Então dê essa moral aí, tá? Compartilhem para seus amigos e para suas amigas rubro-negras, que eu sou o Gabriel, todo dia futebol no meu TikTok. Rapaziada, vamos lá, hein? Notícia quente para o mercado da bola. O Flamengo vai tentar a contratação de um centroavante até o fim da janela de transferências. A janela fecha no mercado brasileiro em março. Estamos no comecinho de abril, então tem o mês inteiro ainda para se desenrolar e o comecinho de março. E o que isso significa, Gabriel? Significa que o Flamengo entende que existe uma carência no elenco no setor de ataque. Todo mundo sabe que o Pedro é o único centroavante do elenco. O Flamengo ontem improvisou o Bruno Henrique de centroavante mais uma vez, não deu certo. O Flamengo já tentou o Gonzalo Plata, também não deu certo. O Flamengo tem o Wallace Young, que estava saindo, acabou retornando, claramente não está nos planos do Felipe Luiz. E outros jogadores teriam que ser improvisados na ausência do Pedro. E considerando que o Pedro tem limitações físicas, quase não consegue terminar uma partida inteira por conta de algumas lesões recentes, o Flamengo precisa urgentemente de um centroavante fazedor de gols. O Michael nunca foi esse cara, o Cebolinha não é esse cara, o Samuel Lino não é, os outros atacantes, Luiz Araújo também não é. Enfim, você tem que ter um centroavante fazedor de gols, tá? E existem alguns nomes no mercado que estão sendo atrelados ao Flamengo. Alguns nomes animaram o torcedor, outros nem tanto, mas eu vou detalhar aqui a situação de cada um para vocês. Vamos começar por um dos que estão aí na thumb, na tela do vídeo, que você muito provavelmente ficou curioso para saber quem é, né? Estou falando do uruguaio Darwin Núñez. O que acontece? O Darwin Núñez, ele foi negociado com o Al Hilal há pouco tempo, né? Cerca de um ano atrás, e o Darwin Núñez, ele não desempenhou tão bem no Al Hilal como se imaginava. O Flamengo, ciente dessa brecha, o Flamengo entrou em contato com representantes do Darwin Núñez para saber a situação do jogador uruguaio, mas a resposta não foi tão positiva assim. Por quê? Primeiro que o salário dele é extremamente alto, tá? Convertendo para reais, é algo próximo de 8, 9 milhões de reais. Ou seja, o Darwin Núñez teria que reduzir pelo menos em 50%, talvez, para ficar dentro da realidade do futebol brasileiro. E ainda que ele reduza, é um salário extremamente alto, né? 4 milhões, 4 milhões e meio, enfim. É um valor muito alto. Eu não sei se nesse momento o Flamengo se sentiria confortável em pagar, visto que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? O Flamengo está atrás de um centroavante que talvez seja uma alternativa ao Pedro. Então, assim, né? 4 milhões de reais por mês de salário é um valor extremamente salgado, até mesmo para clubes como o Flamengo. Não quer dizer que o Flamengo não tenha, mas ninguém é maluco de ficar queimando dinheiro assim, né? À torta e direito. Uma fala do José Boto me chamou a atenção. Lá em Brasília, quando o Flamengo foi jogar a Supercopa com o Corinthians, ele disse que não vai fazer grandes investimentos depois de Lucas Paquetá, pelo menos nessa janela. O Flamengo gastou cerca de 300 milhões de reais no Vitão, Andreu e Paquetá. O Flamengo não vai gastar mais do que 10, 12 milhões de euros, segundo o próprio José Boto, num atacante, num próximo reforço. Isso me leva a crer que vai vir uma nova aposta, porque hoje em dia qualquer jogador minimamente notável, reconhecido no futebol brasileiro, está custando seus 9, 10 milhões de euros, né? Então, considerando o histórico recente do Flamengo de apostar em centroavantes reservas, foi assim com o Carlinhos, foi assim com o Juninho, e o Flamengo deve fazer isso novamente esse ano. Não acho que o Flamengo vá trazer um cara do calibre do Darwin Núñez para ser banco, né? Então, eu acho que o Flamengo deve apostar num jogador desconhecido, talvez um jogador de segunda divisão,
de algum time pequeno da primeira, talvez no mercado sul-americano, quem sabe. Então, assim, tá tudo muito nebuloso ainda, mas o Flamengo não esperem grandes contratações, tá? Só para encerrar o caso do Darwin Nunes, ele disse também que, a princípio, a prioridade dele é voltar à Europa. Darwin Nunes é bem jovem, se eu não me engano, acho que não tem nem 25 anos ainda, e o Darwin Nunes está no futebol saudita, tá no Al Hilal, e ele tem como grande desejo, como grande meta, retornar ao futebol europeu. O Darwin Nunes já jogou, por exemplo, no Liverpool, no Benfica, e claramente ele tem mercado ainda na Europa, né? Não sei quais são os times interessados nele, mas posso imaginar que de cabeça é um clube do padrão do Napoli, Atlético de Madrid, Vila Real, enfim. Clubes assim com certeza iriam atrás do Darwin Nunes. E o Darwin Nunes também não tem tanto interesse assim em voltar ao futebol da América do Sul tão jovem. O Flamengo teria que convencer o jogador primeiro, teria que convencer o seu staff de que a proposta do Flamengo seria melhor do que de clubes europeus. Em contrapartida, esse dilema do Flamengo de que agora precisa, né, botar o pé no freio, porque já gastou muito no começo do ano. Então, Darwin Nunes praticamente é um nome a ser esquecido, apesar dele ser muito bom, muito jovem. Nesse momento, eu acho que não rola, tá? A não ser que seja no meio do ano, num outro cenário, enfim, vamos ver. Mas o nome é o Richarlison, que também está na capa. O Richarlison, ele também já sabe do interesse do Flamengo, não é algo novo. Há algum tempo já que o Flamengo especula o Richarlison, só que temos um problema. O Richarlison também não quer voltar ao futebol brasileiro. O Richarlison está confortável na Premier League. Vale lembrar que o Richarlison joga em clubes ingleses há bastante tempo. Jogou no Watford, jogou no Everton e agora está no Tottenham. O Richarlison é um jogador observado de perto pela seleção brasileira, pelo bom relacionamento que ele tem com o Carlo Ancelotti desde os tempos de Everton. E o Richarlison, ele quer ficar no futebol europeu. Ele gostou, ele tem o sonho da Champions League, gosta de jogar partidas do tipo, então seria um trabalho bem difícil do Flamengo convencer o Richarlison de voltar para o futebol brasileiro, de jogar aqui, sendo que ele ainda tem mercado na Europa. O Tottenham há algum tempo já o considera como negociável, só que ao mesmo tempo ele não sai de lá. Não chegaram grandes propostas, ele também tem contrato, enfim, as coisas ficaram paradas. O Flamengo não fez proposta, tá? Importante deixar claro aqui, são sondagens, né? Nesse momento do mercado é bem comum ter sondagens, que é o clube mandar representantes para saber, pô, e aí, como é que tá a situação do fulano aí no clube? Geralmente sondagens são diretamente no clube ou diretamente ao jogador, né? Para saber a situação do cara, se ele tá feliz, se não tá, quanto ganha, quanto não ganha, se ele estaria disposto a abrir uma conversa. Então, de momento, são isso. Outros nomes também podem ser especulados aqui, né? O Marcos Leonardo era um deles, que curiosamente também é do Al Hilal, o mesmo time do Darwin Nunes. Só que, contrariando os dois primeiros nomes, o Marcos Leonardo não agradou tanto o Felipe Luiz assim. Porque na cabeça do Felipe Luiz, ele quer um centroavante, mas ele quer um jogador que seja adaptado para outras funções de campo. O Flamengo praticamente tem todos os setores, jogadores ricos taticamente, que podem jogar em mais de uma função. A exemplo do Paquetá que eu disse para vocês. O Paquetá é um meia, pode jogar como volante, pode jogar como meia aberto, pode jogar como segundo atacante e até centroavante. O Arrascaeta, durante um bom período do ano passado, foi um segundo atacante. Mas ele pode jogar de meia aberto, pode jogar de meia camisa 10, pode jogar de falso 9, enfim. O Bruno Henrique joga de ponta, ala, joga de segundo atacante, de centroavante também. Então, o Marcos Leonardo é um centroavante mais paradão, mais fixo, algo parecido com o Pedro. Então, o Flamengo nesse primeiro momento não focaria tanto assim no Marcos Leonardo, apesar de ser um grandíssimo jogador e que inclusive está cobiçado no futebol europeu, né? Tem muitos clubes grandes atrás do Marcos Leonardo. Existem, claro, outros nomes que a gente ainda vai saber. O Flamengo tem um trabalho sério ali do José Boto em desenvolvimento, mas de momento são os três nomes que o Flamengo mais sondou, tá?
Para quem ainda tem dúvidas, o Caio Jorge esquece, renovou com o Cruzeiro, o Flamengo não pagaria os 40 milhões, 45 milhões, ainda mais acabando de tendo pagar isso no Paquetá, então esqueçam o Caio Jorge, tá? Se alguém ainda tinha dúvidas. E de resto é aguardar informações, tá? Existe um mercado bem amplo na América do Sul, mercado argentino, mercado uruguaio, mercado chileno, até mesmo no México, enfim. O Flamengo pode buscar opções criativas no mercado, geralmente de baixo custo, e vamos ver o desenvolvimento dessa situação, tá? De momento é isso. O Flamengo quer um centroavante, quer um fazedor de gols, mas tem muita coisa a se desenrolar, né? O Flamengo ainda não tem um alvo nítido, que já tenha feito proposta, que já esteja negociando. Apenas o Flamengo identificou um problema no elenco e vai atrás se houver uma boa oportunidade no mercado. E agora eu quero perguntar para vocês, quem é esse centroavante que o Flamengo deveria ir atrás? Ele está aqui no Brasil? Ele está lá fora? Ele é famoso? Ele é desconhecido? É jovem? É experiente? Enfim, eu quero saber de vocês, rapaziada. Comentem aí, mais uma vez, tá? Vou pedir, curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal. Vocês ajudam demais o meu projeto aqui de produzir conteúdo falando de futebol, especificamente de Flamengo, no meu YouTube. E qualquer novidade, qualquer notícia, estarei voltando aqui para informar vocês. Valeu, forte abraço, tamo junto, até mais.